Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Vamos falar sobre seleção e filtro agora aqui do Revit. Eu vou, como de costume aqui, abrir um arquivo de amostra, tá? Só recapitulando para quem não encontrar aqui as amostras do Revit, tá? Pode vir aqui na guia arquivo, abrir, vem aqui em arquivo de amostra. Você escolhe aqui o arquivo, né? Pode ir selecionando. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com essa casinha aqui, que no caso cobertura vermelha. Eu vou abrir para esse exercício o level 1 aqui no navegador de projeto, vista 3D e uma elevação, tá bem? O que acontece? Vamos aqui na guia, nessa guia aqui, que fica logo acima aqui da área de trabalho, e eu vou fazer uma seleção por objeto, por elemento. Eu seleciono pressiono Ctrl, seleciono outro objeto. Vou mudar aqui na guia para a paleta de propriedades, tá? Porque a gente já sabe que estão em guias, então eu trabalho com paleta de propriedade do navegador aqui por baixo. Então vou aqui na paleta de propriedades, vejam aqui os mobiliários. Ele já identifica que tem dois elementos selecionados, ok? Agora, observem quando eu pressiono o Ctrl e seleciono a cadeira. Muda aqui no seletor de tipo para múltiplas famílias selecionadas. Então aqui você tem, embora sejam todos mobiliários, né, são todos da categoria mobiliários, mas ele não vai mostrar aqui o elemento, tá? Caso eu queira desselecionar, né, tirar a seleção de um dos objetos, vou tirar aqui da cadeira, posso pressionar o Shift, né, clicar e manter pressionado, e aí ele volta a exibir os dois mobiliários, tá ok? Então essa é uma forma bem simples de selecionar. Uma observação de extração aqui no Revit, já para quem trabalha com AutoCAD já sabe, se você selecionar da esquerda para a direita, observem que onde você passa a seleção, tá? Os objetos só são selecionados aqueles que estiverem dentro da janela, tá? Essa seleção é clicando, segurando e arrastando, tá? E eu solto. Ok. Agora, o inverso, da direita para a esquerda. Onde essa seleção passar, observem que essa seleção, inclusive, ela é tracejada, tá? Então, ela indica que onde tocar essa seleção, tudo é selecionado. Então, inclusive, seleciona muita coisa aqui, porque tem o piso de fora, tem paredes, enfim, tem nomes, tem linha de corte. Esses elementos que aparecem, esses pinozinhos aqui, tá? Na verdade, a gente vai aprender isso aqui em aulas posteriores. São elementos fixos. Então, essa seleção é bem simples, tá? Não tem muito segredo aqui. Agora vamos aprender um pouquinho aqui a respeito de filtros, tá? Eu vou passar uma seleção nesse caso aqui, não vou me importar muito se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas a intenção é que eu selecione aqui um bom grupo, tá? Observe uma coisa, quando eu seleciono aqui, ele até apareceu aqui rapidamente o filtro, mas ele acabou sumindo, tá? Vai acontecer isso algumas vezes. Então, para encontrar essa ferramenta que é filtro, você vem aqui em modificar, o painel aqui próximo de aviso, né? Tem aqui o filtro e ele existe várias categorias selecionadas. Para trabalhar sem filtro, lá na frente vocês vão entender melhor, mas é muito difícil, então isso aqui ajuda muito. Às vezes, vamos supor que eu queira selecionar só o mobiliário, né? Então eu vou marcar aqui a opção verificar nenhum,
E aí eu marco aqui só mobiliários, né? Você viu que a seleção saiu de todos e eu vou aplicar. Eu vou só mover a janela. De cara, já consigo ver aqui que ele selecionou aqui as mesas com as cadeiras, né? Aqui no kitchen, aqui no, acho que é living. Ele selecionou aqui, se eu não me engano, aqui é o móvel da TV. Eu vou dar um OK. O que acontece? São 12 mobiliários que ele selecionou. Então aqui eu tenho cadeiras 8, 9, 10, né, que são duas mesas, e mais esse elemento. Como aqui é um grupo, ele selecionou tudo junto, então, enfim, pegou todo mundo, tá? Como mobiliário. Essa seleção, esse filtro de seleção, ele permite que quando o desenho está bem desenvolvido, tem muita informação, você pega algumas informações que você precisa modificar ou precisa ocultar. Isso a gente vai aprender melhor na próxima aula, que eu vou falar sobre controle de vistas, mas por enquanto aqui foquem só no filtro, tá? E essas seleções de filtro não funcionam somente para planta baixa, tá? Eu vou entrar aqui na elevação, vou passar uma seleção aqui, qualquer, e vou aqui por exemplo, ele já marcou o filtro, né? Já deixou aqui ativo, não escondeu. Então vou clicar aqui e verificar nenhum. Eu vou marcar aqui, por exemplo, eixos, tá? Aplicar, OK. Suponhamos que eu vá deletar esses eixos, né? Se eu clicar aqui delete, ele vai emitir esse aviso que esses eixos são referências de outras plantas também, tá? Mas enfim, inclusive aqui essa observação ele fala que a referência superior está abaixo da referência inferior para um ou mais balaús. Esses balaús não são criados. Enfim, eu não vou entrar aqui no mérito de avisos, tá? Mas eu consigo ter esse domínio de filtro com esses eixos de forma que eu não precise selecionar um a um, tá? Vamos supor que esses eixos estejam entrelaçando aqui dentro do desenho e eu não consigo fazer essa seleção aqui por cima quando eu estou fazendo agora há pouco. Aí eu preciso de uma seleção por filtro. Digamos que eu queira esses guarda-corpos que estão aqui dentro, né? Se você parar o mouse, ele sempre vai informar esse elemento, tá? Inclusive, o mouse ele é responsável, tá? O ponteiro dele, onde passa, aqui no canto inferior esquerdo, ele já mostra onde tá pré-selecionado, na verdade, né? Então, eu vou passar aqui uma seleção, você consigo aqui no meio de tudo. Então, ele pegou porta, janela, parede, vou aqui no filtro, na guia modificar, verificar nenhum, vou buscar aqui guarda-corpos. Às vezes tem muito nome aqui, então você pode clicar e digitar a primeira letra, tá? Nesse caso eu vou digitar G. Ele vem aqui para próximo da palavra guarda-corpos, vou selecionar e aplicar. OK. No aplicar você já viu que ele seleciona lá no desenho. Então, desse jeito eu consigo ter uma seleção, embora o desenho esteja bem desenvolvido. Isso é uma das questões, tá? Aqui na guia acima, eu vou trabalhar com uma seleção que ela é bem peculiar, isso também na frente ajuda muito, que é sobre as paredes cortinas, na maioria das vezes, tá? Eu vou colocar aqui no controle de vista logo abaixo o efeito linha oculta, tá? Fiquem tranquilos, isso aqui a gente vai aprender passo a passo. Nesse caso, a cortina, ela é composta do vidro, né? Das molduras, no caso horizontais e verticais. Como que eu consigo selecionar esse vidro? Aí eu venho também aqui com a ajuda da tecla Tab, tá? Do teclado. Então eu posiciono aqui próximo, eu sei que o vidro tá nesse retângulo aqui, né? Então se eu desaproximar aqui, eu sei que tem um retângulo, tem os montantes, então vou aqui clicar, perdão, colocar o ponteiro bem próximo
e eu vou dando Tab. Observem que agora ele selecionou painéis cortina, sistema painel Pleasant. Se eu clicar, ele clica somente no vidro. Por que que é importante? Porque às vezes você vai fazer aqui, sei lá, um vitral colorido, alguma coisa assim. Então você tem que mudar categorias de cada vidro. Aí você pode selecionar um por um e mudar. Nesse caso, como ele está fixo, eu até teria que tirar essa opção fixa, tá? Não se preocupem com esse comando agora. Mas isso é muito importante. Ou até mesmo eu queira selecionar aqui o montante. Aqui eu até consegui passar o mouse e selecionar. Mas aproximando dele e indo com o Tab, ele vai sempre selecionando o que estiver mais próximo da ponta do mouse. Então, montante de parede cortina, agora, por exemplo, eu consigo selecionar. Então, fiquem ligados na tecla Tab também nessas questões dessas seleções. Tá ok? Então, é fantástico saber como selecionar, saber usar o filtro. Ajuda muito quando você estiver projetando com paredes cortina, com vários elementos. Aqui, por exemplo, tem várias informações, várias categorias, parede, telhado, e aí você consegue selecionar isso mais facilmente. Tá ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.